Olá, sou Lu Azevedo, host do podcast Empreendedoras no Ar. E antes de você começar a assistir esse episódio, clica, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque você vai aprender muitas coisas e eu tenho certeza que o seu negócio será um sucesso. Bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Laje Guinon e estou aqui ao lado de duas pessoas extraordinárias, Luísa e Lucas, que são, além de médicos, empreendedores. Sim, com certeza. Certo, pessoal? Vou pedir para ter uma apresentação mais formal aí, para quem não conhece vocês ainda. Lu, começa aí você. Primeiro as damas, né, Lu? Primeiro as damas, vamos começar então. Quem é Luísa? Obrigada pelo convite, viu, Larissa, de verdade. É um prazer estar aqui com você, que faz tanta coisa para a população, para todo mundo, né? Tá sempre ajudando a gente obrigada. Aí no que é preciso. Bom, meu nome é Luísa, né? Eu sou médica, neurologista, sou daqui de Itajubá, me formei aqui, né? A gente fez a nossa carreira inicial aqui em Itajubá, né? Fomos para fora estudar, tem uma trajetória longa aí. Mas, a princípio, sou médica aqui de Itajubá, né? Filha do Dr. Calistro, da Neurotec, genial. Que é fantástico. E estamos aí, atendendo, ajudando aí o pessoal. Ô, Lu, qual que é a sua especialidade? Eu sou neurologista. Neurologista, né? E você sempre gostou dessa área? Foi um pouco por causa do pai? Como que você caiu aí? Eu acho que tem uma certa influência, né? Sempre tem. Dentro de casa, a gente sempre conviveu muito com isso. A neurologia sempre foi muito forte na nossa família. Tanto pela empresa, tanto pelo meu pai, por ser médico, né? Neurocirurgião. Então, eu juro, não me via fazendo outra coisa. Essa semana até alguém me perguntou, né? Você teria outra profissão? Falei, olha, gente, eu nunca pensei nisso. Nunca me imaginei fazendo alguma coisa fora da medicina. E neurologia sempre foi a minha primeira e única opção. E na faculdade a gente sabe que é difícil, né? É uma especialidade não tão explorada, que muita gente tem tanto receio, né? E então a gente, tendo isso dentro de casa, eu acho que foi uma influência muito positiva para que eu escolhesse essa especialidade. E qual que foi a pergunta mesmo? Não, era isso mesmo. Era exatamente essa. Mas eu posso fazer um adendo? Claro. Uma vez a gente estava estudando, Neura Luísa ganhou um livro do pai dela, de anatomia. Na dedicatória, a primeira página, você estava lá assim, faça tudo, mas faça neuro. É verdade. É verdade, sério. Pode fazer tudo, desde que faça neuro. Mas a gente sempre teve isso muito, muito forte, realmente sempre foi uma especialidade que me encantou muito, né? E é muito interessante. Pelos mistérios, pela complexidade, pela diferença que a gente faz pelo paciente. Então, acho que isso sempre foi uma opção. Até hoje é muito fantástico, né? A gente ainda tem que trabalhar muito para conhecer como funciona esse ser humano. Com certeza. A nossa mente. Com certeza. E Lucas, esposo de Luísa. Spoiler. Uma sorte muito grande na minha vida. Nossa, né? Mas eu agradeço primeiramente o convite. Eu acho que o programa é fantástico. Eu acompanho várias entrevistas. Obrigada. E sempre tive vontade de estar aqui. Mas eu sou Lucas Porto Ferreira, sou médico, neurologista. Eu sou natural de Eloy Mendes, mas me considero hoje itajubense. Eu moro muito mais tempo em Itajubá do que Eloy Mendes. A minha família paterna originária é de Itajubá. Tenho vários familiares em Itajubá e sempre frequentei Itajubá. Meu pai também é médico, obstetra. Minha mãe é bioquímica farmacêutica. Então, meu ambiente familiar sempre foi muito médico, assim. A gente ia almoçar, escutava meu pai falando de pacientes, era uma cidade pequena, pacientes batendo na porta. Então, eu acho que eu nunca tive uma outra opção na vida, tanto é que meus irmãos são médicos, de fazer medicina. E meus pais sempre incentivaram muito isso. Minha mãe, principalmente, muito no pé para estudar. E meu pai ali com o dia a dia, mostrando como que era a profissão. Fiz faculdade, na faculdade conheci Luísa e depois eu comecei a conhecer essa parte neurológica e me apaixonei também. E faço das palavras delas as minhas. Eu não me vejo fazendo mais nada da vida senão neurologista. Senão neurologia. Eu tenho uma paixão muito grande pela profissão. E é o que a gente faz hoje para agregar um pouco na sociedade, na comunidade, tentando fazer um trabalho diferenciado, associado a essa paixão que a gente tem, né? Verdade. E claro que a gente tem um apoio muito grande da família, o pai da Luísa, que é um grande exemplo, eu levo isso muito.
né? Assim, primeiro meus pais com exemplo do estudo de como batalhar na profissão e da família da Luísa, como também que eu aprendi muito nessa parte de empreender em medicina, né? Sim, então verdade. isso me estimulou muito, aprendi muito com o Dr. Calixto de como fazer não só da paixão pelo paciente, mas também de poder sobreviver através da medicina. Verdade, porque quase todo mundo da área da saúde é muito apaixonado, vive, especialmente medicina, que é tanta responsabilidade, é tão intenso, né? E tantos anos de estudo, especialmente quem vai fazer uma especialização. E como depois gerir um negócio ao mesmo tempo. Sim, é muito certeza. desgastante. E, às vezes, principalmente no dia a dia hoje, a gente vê que estão tendo que mudar um pouquinho, né, o nosso comportamento atual, porque o digital chegou para todo mundo. Sim. Até para quem é médico. É. Né? A gente vê até hoje fazer até dancinha, né? Sim. Brincadeiras à Tem que parte. rebolar. Né? Como que foi para vocês? Vocês formaram e aí você nunca pensou de ir trabalhar lá com seu pai? Você já quis trabalhar na sua área? E aí vocês foram trabalhar no hospital ou vocês decidiram já criar a clínica de vocês? Como que foi? São coisas distintas, né? A Neurotech é uma empresa de neurofisiologia Sim. que produz, né? Faz todo o ciclo completo de equipamentos voltados para a área de neurofisiologia, que é o que a gente faz. Sim. A Neural, né? A nossa empresa, a nossa clínica, ela presta atendimento assistencial para o paciente. Perfeito. Então, a gente acaba que... utiliza, né, os equipamentos da Neurotech pela qualidade, por tudo que a gente sabe, na nossa prática clínica, Sim. né? Então, como eu formei medicina, sempre gostei muito dessa parte assistencial. Perfeito. E após a formação, Larissa, a gente, assim, geralmente quando a gente forma, você tem a opção, né? Ou de trabalhar ou de se especializar. Sim. Nem sempre é fácil fazer especialização, porque você depende de provas, né? De residência, que Sim. são provas complexas, difíceis, muitas vezes, de passar mesmo. E a gente optou, né? Por fazer neurologia e optamos ir para São Paulo. Eu acho que foi o primeiro passo, grande Sim. passo, né, que a gente tomou, assim. Porque a gente poderia, a princípio, ter ficado em Itajubá, trabalhando, ou na região. A gente falou, não, vamos para lá. Tinha pensado em ir para Belo Horizonte. Vários lugares, mas a gente queria ir para um grande centro, né? A gente já namorava na época, já estava bastante tempo junto. Falamos, vamos juntos, até mesmo para a gente começar, assim, a ver um outro mundo, a fazer um networking, a conhecer outras pessoas, porque isso realmente abre muitas portas, Com né? certeza. E a gente queria ir para um grande centro para abrir a cabeça, para conhecer coisas novas. Enfim, isso foi muito importante. Então, mesmo antes da gente passar na prova de residência, a gente foi para lá com o intuito de trabalhar em São Paulo. E eu queria acompanhar um serviço, pelo menos de neurofisiologia lá. Falei, se eu não passar na residência, eu já faço o caminho inverso. Mas já vou acompanhando, fazendo essa parte de neuro. E acabou que tudo deu certo, né? Chegou lá, eu passei na prova de clínica médica na Beneficência Portuguesa. Fiquei 1 ano lá fazendo clínica médica. Depois, a gente fez a residência no Servidor Estadual de São Paulo, que era a maior enfermaria da América Latina. Lá é um centro gigantesco de neurologia. Oportunidade para ver casos totalmente diferentes. Exatamente. E a gente ficou lá. O Lucas, a princípio, também ficou trabalhando bastante. Depois ele fala um pouquinho. Mas ele fez a prova também, passou na prova de residência de neurologia também no Servidor Estadual. E a gente acabou concluindo a nossa especialização lá. Então, nesse meio do caminho, né, foram muitas experiências. Sim. Tanto da residência, quanto aprender, assim, a trabalhar em equipes multidisciplinares, a conhecer pessoas, né? Desde o nosso 2º ano de residente, a gente já começou a trabalhar numa grande clínica de especialidade, já foi uma primeira oportunidade, né, Lucas? E depois disso, outras coisas foram surgindo associadas e não à medicina. Sim. A gente tem uma rede grande lá em São Paulo que chama Doutor Consulta, não sei se você já ouviu falar. O Lucas foi o primeiro neurologista da rede, quando só tinha uma unidade. Lucas. Nós Que fomos incrível. os primeiros, e eu lembro desse primeiro contato por indicação de um professor nosso. A gente começou a trabalhar lá, e lá a gente fez também um trabalho muito grande, tanto desse pontapé inicial na neurologia, quanto, falando um pouquinho dessa parte de gestão, de empreendedorismo, né? A gente implementou um serviço de neurofisiologia em toda a rede. Entendi. Então, a gente ficou por 10 anos, Nossa. né? Continuo lá ainda, para ser sincera, mas assim, por 10 anos como head de especialidades, como coordenação do serviço, e hoje é uma empresa gigantesca, né? Só que aí os caminhos também vão mudando, a gente já optou voltar. E aí então, vocês também olharam para a construção da família de vocês. Isso, aí tem algumas decisões que a gente Que tem a que tomar gente na vai- vida, e a Exato. gente optou por voltar para Itajubá.
mesmo continuando, né, com esse pé em São Paulo, para realmente constituir a família, para a gente fazer a diferença numa população que tem uma demanda, né, importante para essa área. Então, acho que foi um passo de cada vez, mas um crescimento muito grande. Sim, né, com Lucas? certeza. São Paulo foi uma experiência fantástica, né? Eu acho que mais para a Luísa até. Eu falo que é asfalto também para quem vai empreender e para quem vai também trabalhar te dá muito conhecimento, né? Sim, eu até falo, fica tudo mais fácil quando você vem para o interior, quando você tem uma vivência de São Paulo, porque lá é muito trabalho. Na verdade, meu maior empreendedorismo foi viver com a Luísa nesse tempo, porque ela que me ensinou muito, né? Isso é sério, eu nunca fui uma pessoa que... Eu não tive uma formação muito de empreendedorismo, diferente dela. Mas com certeza, ela fez muitos contatos. Eu trabalhava mais com os pacientes nessa rede, né? E mais com o trabalho de ir dar um plantão, né? E depois do doutor consulta, o Luiz entrou muito nessa parte de gestão, conviveu com pessoas que... Na época estava começando essa questão de startup, então o doutor consulta teve um crescimento muito grande. E ela participou muito disso na neurologia. Tinha, acho que 200 neurologistas, talvez todos ela que conversou e que foi criando esse network. Então, acho que ela aprendeu bastante isso e trouxe isso para Itajubá. E a gente conseguiu, né? Hoje a gente trabalha com equipes, a gente consegue gerenciar a equipe aqui, a gente comanda, né, coordena o serviço de residência, a gente coordena o plantão do hospital. Né? Sim. Essa rede de pessoas que você conheceu hoje, numa dúvida, eu consigo conversar Sem com um dúvida. colega. O tanto que é rico o networking. Exatamente. É muito. Então, São Paulo ele trouxe essa facilidade da gente de trabalhar e de lidar com pessoas, que eu acho que empreender em medicina hoje é lidar com pessoas. Não só em medicina, né? Eu acho que hoje empreender, você sabe disso, é lidar com pessoas, né? E Com saber certeza. gerir isso de maneira... Eu sempre falo isso aqui. Se você não gosta de pessoas, não empreenda. Exatamente, exatamente. E quando a gente foi para São Paulo, a gente sempre teve a intenção de voltar. Então, a gente foi sabendo que E um dia a a gente gente ia arrependida, voltar. mas voltou. Eu gosto muito de São Paulo. Sério? Gosto muito de lá. Mas, assim, não me arrependo de forma alguma. Adoro Itajubá. Acho que para criar filhos é outra fase de vida, né? São Quando eles foram para a outras faculdade fazer prioridades, medicina, pelo não, visto? Mas aí não, aí que eu quero sossego mesmo. Mas realmente foi uma fase muito boa, assim, de muito crescimento e conhecimento pessoal, profissional, e que a gente faz muita questão de manter ainda esse contato. E porque lá, Larissa, é o que o Lucas acabou de comentar. Não lá, né? Em todos os lugares. É muito importante esse trabalho multidisciplinar em medicina. A gente acha que esse empreendedorismo, do nosso ponto de vista, está na qualidade de atendimento. Verdade. Então, se a gente não presta um atendimento de qualidade para o paciente, se a gente não sabe trabalhar em equipes, trabalhar com todas as outras especialidades, fisioterapia, fono, toda a parte de reabilitação, que é muito importante para o paciente neurológico. Verdade. A gente não faz nada sozinho. Verdade. Então, essa visão, né? Eu acho que essa qualidade de atendimento é o mais importante quando a gente fala em medicina, né? Em empreender. Sim. E, na verdade, a Neural, que é a nossa empresa, já existe há muitos anos, desde São Paulo. Quando a gente voltou para Itajubá, a gente atendia na Climed, que era o nosso consultório, mas a gente acabou tendo essa necessidade, né, Lucas? Eu lembro perfeitamente quando surgiu a ideia de ter um centro espaço, próprio, um espaço próprio, né? A gente estava conversando, eu falei, Lucas, a gente precisa. E o Lucas sempre embarcou nessa ideia comigo. Né? Mas isso que eu falo, ela é empreendedora mesmo. Eu sou um pouco inquieta em relação a isso. Sim. E mesmo São Paulo, doutor, só fazendo um parênteses, mas o doutor Consulta foi um professor nosso que estava precisando. Ele jogava bola com um dos coordenadores e ele precisava de um neurologista. E ele convidou ela. Só que era numa favela. Então, pra você ver o nome do lugar, a estrada chamava... Era Estrada das Lágrimas. Estrada das Lágrimas. Falei, Luísa, tem como trabalhar num lugar que chama Estrada das Lágrimas? Mas fomos, conhecemos, não gostamos muito, pelo risco que trazia, não por outros motivos, mas estava abrindo outro centro que era um Tatuapé. E lá eu comecei com o trabalho braçal e devagarinho a gente foi abrindo as portas. Eu sempre falava, vai você. Vai você primeiro, o bom dessa especialidade é isso, né? Vai você primeiro, vê o que você sente e a gente acaba fazendo esse trabalho em equipe, que é muito bom. Vocês sempre foram muito parceiros. Quantos anos já juntos nessa parceria? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Olha aí, Junto é muita já. história. É bom que um conecta com o outro, Sim, tá na com mesma certeza. área. Ô, Lucas, e que hora que vocês falaram assim, vamos abrir esse centro, então? Você falou que embarcou na ideia da Luísa. E aí, como que foi esse salto ao empreendedorismo real, assim? Assim, no meu ponto de vista, não sei da Luísa, mas o meu ponto de vista foi uma coisa muito natural, mas que a gente olha... Eu acho que a maioria dos empreendedores são assim, né? A gente senta para dar uma palestra, um discurso, você tem aquilo formado, mas as coisas, elas acontecem num contínuo. Eu acho que a gente nunca teve uma pretensão dessa. Em São Paulo, pra você trabalhar nos locais, você tinha que ter um CNPJ. E médico hoje, pra você trabalhar, você tem que ter um CNPJ. E a gente criou um CNPJ, né? Balestrace Porto Serviços Médicos.
E eu não sei como é que a Luísa ia contar a história, mas aí a gente veio para Itajubá e surgiu a ideia de dar um nome, né? E da onde que veio o nome? Não, a Neural, na verdade, eu lembro de São Paulo, a gente estava até voltando para casa da residência, falou, vamos ter que abrir a empresa, não sei o quê. Estava conversando e a gente pensou, o Neural, na verdade, muita gente pensa que o Neural é LL de Lucas e Luísa. Mas não, é Neurol, de neurologia para todos, né? Então, essa foi a ideia inicial, né? E quando a gente veio para Itajubá, quando a gente voltou, já tinha empresa, só que a gente tinha, no consultório, era muito Lucas e Luísa. Então, a nossa intenção, Larissa, para pensar assim, em fazer um local próprio, era realmente juntar. A gente, trabalhando no hospital, o Lucas como coordenador da residência, a gente ali lidando com os pacientes, né? No dia a dia, pacientes muitas vezes graves e que muitos que tinham alta e que precisavam dessa reabilitação. Ser um facilitador, né? A gente tinha um pouco de... Não era dificuldade, né? Muitos colegas têm muita facilidade, mas alguns nem tanto. Então, a gente tinha essa dificuldade, assim, às vezes, de comunicação com outros profissionais. Nossa, mas será que ele está fazendo a fisioterapia? Será que ele está fazendo a reabilitação? Será que está certo? Esse feedback era muito importante. Então, a ideia de fazer a clínica seria juntar tudo isso em um espaço só, né? Então, a nossa intenção era que aquele nosso paciente que foi atendido por nós, né, fazer o ciclo completo, desde um diagnóstico até uma reabilitação, até um tratamento, esse diagnóstico seja clínico, seja com exames complementares, e que ele pudesse sair dali, passar com a fisioterapeuta especialista, né, em neurologia, com a fono, especialista em doenças neurológicas também, a Thaís, que trabalha com a gente, que é sensacional. Isso aumenta muito a qualidade do resultado, porque você consegue acompanhar do início ao fim e facilita para todo mundo, para todos os profissionais, né? E para o paciente. Com certeza. Então, essa discussão em equipe é muito importante, faz toda a diferença no atendimento para o paciente. Então, a nossa intenção da clínica foi justamente essa, criar um espaço único para que ele pudesse ter assistência desde o diagnóstico até o tratamento. E hoje são quantos especialistas ali? De especialistas, só de neurologista médicos, Vocês. eu e o Lucas. E tem a Thaís, né, que é fisioterapeuta do sono, super especialista. A Thaís é maravilhosa. Já esteve aqui, inclusive, Sim. a gente fez uma comemoração aqui do 100º episódio e até o Igor que tá aqui, o nosso Lombardi, todo mundo lembrou do episódio da Thaís, porque foi um episódio aula, né? E Thaís que resolveu a vida de muita gente, inclusive do Leonardo, meu marido, que foi por anos viciado em Sorine, Neosoro, senão o Rodolfo ficou com raiva, porque esse médico tá precisando, né, de propaganda, tadinho, né? Tem que falar. E aí, não usa mais, desde esse episódio em diante, ela fez um tratamento rápido lá, né? Não tão rápido assim, mas assim, em um mês já deixou de usar depois, sei lá, 10 anos fazendo A Thaís uso. é ótima, ela é... Maravilhosa. A gente fala a mesma língua, ela é uma excelente profissional. É muito dedicada. A Jaqueline, todos, né? A Lemônaco, Jaqueline, que ela é fisioterapeuta. Ela tem uma área mais voltada para a parte pediátrica, mas ela atende adultos também. Bem para a parte de neurologia. A Lyudmila, que também é fono, ela trabalha bem com essa parte de reabilitação, principalmente disfagia. Ela trabalha no hospital, uma equipe boa. E eu e Luísa. Isso. Somos nós atualmente. E assim, a gente sempre está em busca de melhorar, de aumentar a equipe. Sim. Só que a gente sempre busca a qualidade, né? E Sempre profissionais que sejam alinhados com o estilo de vocês também, né? Exatamente. Com certeza. E como foi a escolha desses profissionais? Porque você já tinha tido experiência lá e liderar pessoas e lidar com pessoas é sempre complexo. Sim. Por mais que seja necessário, é um grande aprendizado. Eu imagino que você já tinha aprendido um pouco também, até assistindo, eu acho que seu pai liderar ali, né, na empresa, e lidar com pacientes também, e pais, e filhos, e todo mundo, né, gente? Vocês têm várias áreas que vocês têm que lidar com o ser humano no momento de estresse. Sim. E como que foi a escolha, assim, dessas pessoas ali? E como que é hoje a gestão, assim, lá na clínica? A Thaís, eu acho que foi mais inovador, né? Ela tava ela foi apresentar pra gente o trabalho dela, a gente achou que ela era bem inovador. Veio muito a calhar o momento, ela estava procurando um espaço e a gente achou a ideia fantástica e a gente absorveu isso juntos, né? A gente trabalha muito bem
Tem tudo a ver, né? O sono tá alinhado com o que vocês fazem. Com certeza. Isso melhorou muito o tratamento dos nossos pacientes. E não só a parte de sono, né? A Thaís, ela faz todo um processo também de reabilitação com CPAP. E nós temos muitos pacientes, Larissa, não só com distúrbios de sono, com doenças neurológicas degenerativas. Então, esclerose lateral amiotrófica, às vezes casos mais graves, né? Que tem AVCs, exatamente. Que precisam desse acompanhamento. Exatamente. Ela faz uma educação, um trabalho bem interessante. Muito. Já que a Lil, a gente já trabalhava junto no hospital. A Lil, ela cuidava de todos os pacientes neurológicos. Então, ficou fácil ela entrar no time. Ela já fazia parte, basicamente, da nossa vida. A gente já tinha uma troca muito boa com os nossos pacientes do hospital. Então, a gente chamou ela para o time também, porque ela fazia toda a reabilitação. Ela é especialista em disfagia, né? Em gasgos. Então, os pacientes nossos com AVC, a maioria tem uma dificuldade ou saem com sonda, né, nasointeral. Então, ela faz toda a reabilitação e é muito importante. E a Jaque também lá do hospital, né? A Jaque foi uma indicação da Lil, que conhecia o trabalho dela. A gente teve boas referências dela no hospital com crianças. E ela tá lá desde então e, assim, profissionais fantásticos. E vocês têm ajuda lá na hora de gerir? Tem uma administradora ou vocês fazem tudo? Só a gente mesmo. Isso que eu falo. Só a gente mesmo. Mas é bom porque a gente, assim, eu acho que ainda mais nessa fase, né, inicial, pelo menos nesse momento que a gente vive, é importante a gente ter um controle, saber o que está acontecendo. Então, até agora não houve a necessidade, né, de ampliar. A gente está conseguindo administrar bem, na medida do possível, né, aprendendo também junto. Mas a gente consegue fazer essa administração e tem um bom contato, né? Uma boa relação também com os profissionais, mundo. Exatamente. Né? Todo mundo alinhado. E eu acho que o que dificulta um pouco, a gente optou, né? Pela qualidade do serviço, pelo tempo desprendido, por todo esse fluxo, a gente optou não ter convênios. Então, a gente atende consulta social e consulta particular. Porque a prospecção é um dos motivos que eu acho que muitos médicos acabam escolhendo o convênio para não ter que fazer essa prospecção de clientes, né? Ou não querem, ou porque já formam e já vem aquela galera ali né, direcionado pelo plano. Como vocês também já tinham uma gordura aí, né, de pacientes, eu acredito, vocês decidiram de cara já ir sem convênio, desde o início da clínica. É um trabalho de formiguinha, Larissa. A gente, quando voltou para Itajubá, desde quando a gente voltou, a gente teve, né, essa intenção. Nós nunca trabalhamos com convênio, não por algum motivo específico. Pelo estilo de atendimento, pelo talvez. estilo de atendimento, pelo tempo liberdade. desprendido, por essa liberdade. É até forte falar não trabalho com convênio. Na realidade, a gente optou em oferecer um serviço diferente. A gente sabe que quem trabalha com convênio, você tem uma agenda um espaço mais reduzido, precisa de um número maior de clientes. Né? Sim. E na época não foi tão simples, a gente precisou migrar muito. A gente ficava aqui em Itajubá segunda e terça, quarta-feira descia para Lorena, eu fazia exame, a Luísa ficava laudando. São Paulo, Ibis Budget, quarto minúsculo, trabalhava até sábado à tarde, vim para Itajubá, domingo família, segunda e terça aqui, quarta ficamos assim até 2022. A pandemia que parou um pouco. Então essa não dependência aqui fez com que a gente fosse... Não foi tão simples. Não, né? foi um trabalho, hoje eu vejo um trabalho uns 10 anos. Mas é o boca a boca, né? Isso que é muito gratificante. Os nossos pacientes hoje nos procuram realmente por indicação de outros profissionais ou de outros pacientes, né? Isso é muito gratificante para a gente. A gente consegue ter esse olhar mais próximo, né? Não que não fizessem outras, porque isso não faz diferença. Mas eu digo que a gente consegue ter essa flexibilidade de um atendimento melhor, sem pressa, né? E um pouco mais voltado para o paciente. Igual a Luísa falou, a gente faz todo o fluxo de reabilitação, mas o paciente precisou internar, a gente consegue dar assistência dentro do hospital. Eu faço consultas domiciliares, aonde precisar eu vou, entendeu? A gente trabalha com toxina botulina de reabilitação, ensino, então damos aula na faculdade, temos uma equipe de residência no hospital que a gente gera, então a gente faz todo o fluxo, né? Não só a reabilitação, o tratamento, mas também a parte de ensino. O que ajuda muito a gente a se manter atualizado, a sempre estar oferecendo um tratamento de bastante qualidade para os pacientes. E é uma decisão importante, né, do médico, porque isso vai falar o quanto de tempo ele vai ter até para estudar. Porque às vezes se ele tá tendo que atender muito, não tem certo e errado, né, gente? Não é uma crise. Não, já vamos deixar aqui, claro. Claro, pelo amor de Deus. Porque não queremos polêmicas. Mas muitas pessoas, às vezes, né, da área que às vezes me contratam, querem fazer esse trabalho de transição, de sair do plano devagarzinho, porque querem essa liberdade mesmo. Ou atender por mais tempo, ou cobrar um ticket maior, né? Ou oferecer... Porque até para crescer
crescer, comprar certo tipo de aparelho. Precisa de investir, gente. Sim. E também é uma empresa mesmo, não é ONG. Exatamente. Né? Se você não se olha como empresa, não tem como crescer o negócio e trazer inovação, né? Com certeza. E nesse tempo todo aí, o casal, falando aqui, a gente tem aqui os nossos patrocinadores que também são marido e mulher. Sim. Então, sempre eu falo, gente, coincidência ou não? A Conceito Interiores, eles estão juntos na empresa 18 anos. E o Vila, 15 anos também, nessa sociedade aí, nessa duplinha aí. Legal. E aí, leva ou não leva sempre trabalho para casa? Não tem como separar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Gente vive tem os estresses também de claro, sociedade, né? Mas eu acho que às vezes é mais fácil, né, não? Eu não vejo dificuldade, não. Eu acho que o Lucas, para mim, é um suporte, assim. Eu acho muito importante, né? A gente com os filhos, né? Tendo 2 filhos, às vezes... um tá de plantão, o outro tá ocupado fazendo uma coisa, o outro cobre. Então, a gente tem essa... Não, a gente sabe que todo casal tem altos e baixos, mas eu sempre penso isso. A gente não fala isso com muita frequência, a gente forma uma dupla muito boa, sabe? Porque a gente sabe os tempos de cada um, a gente se complementa. Eu, com certeza, eu participo muito da criação dos filhos, então eu sempre prezo muito pra Luísa ter o tempo dela, porque eu sei que ela tem as necessidades de trabalho. E falo que eu dou sorte, porque muito da minha vida, igual essa questão de gestão, de fazer conta de dinheiro, que vai, não faz, que precisa, ela faz. Então, isso me deixa livre com a cabeça, às vezes, para eu tomar algumas decisões no sentido de tratamento, de pacientes. Não que ela também, mas a gente se complementa bem. Sim. Eu acho que a gente leva cada muito com bem. Mas não certeza. Tem jeito. Mas o assunto em casa é sempre trabalho. Chega em casa, você fez isso, você fez aquilo, e aquele paciente, isso, aquilo. A gente está sempre discutindo, até mesmo pelo ambiente hospitalar, né? Sim. Lucas é o coordenador da residência de neurologia aqui, de Itajubá. Então, tem os residentes, tem os alunos, como a gente falou, né? A gente trabalha aqui no esquema de plantão, cada um tem seu dia, né, específico no hospital, para dar assistência para os residentes também. Então, a gente tem que ter essa troca, porque é uma conduta em conjunto, e às vezes é a hora que dá para falar alguma coisa, porque o dia a dia a gente é engolido, né? Não dá tempo, exatamente. E eu falo, cada um tem seu talento. A Carol também, ela tem um perfil mais executor, ela fica mais na gestão e tal. O Maurício já gosta de acompanhar lá, quando os meninos estão na prática, no operacional ali. Né? A mesma coisa, o Jander não larga o fogão, então eu falo, os homens gostam muito de estar ali com a mão na massa, por coincidência nesse trio que a gente está comentando, e também respeitam esse espaço e respeitam as decisões das líderes. Que eu falo, né? Porque elas acabam tendo que tomar decisões e até, no caso deles, que tem muitos funcionários mesmo, demissão, etc., acaba ficando para as meninas. Vendo a nossa história, é exatamente isso. Ela sempre foi mais cabeça nesse sentido de liderança e eu fiz mais o trabalho braçal. Ela joga a vara e eu sou a isquinha lá na frente. Você pensa na Mas eu falo que é uma troca, porque até essas nossas decisões, eu falo que tem esse suporte, esse poder contar e confirmar as ideias, né? É muito bacana ter alguém. Até o fato de voltar para Itajubá, eu falo, eu sou apaixonado por Itajubá. Sou apaixonado. Isso foi uma escolha também de Luísa de voltar. Mas a gente tivesse São Paulo até hoje, sabe? Talvez teria sido tudo diferente. Então, eu acho que todas as escolhas foram muito boas. E como que foi gerir também a maternidade aí, Luísa, para você? Porque tem uma diferença, eu acho. Lógico que a paternidade é muito importante, mas eu falo, no meio desse empreendedorismo, né, um pós-parto, a própria gestação em si, apesar de que eu te acompanhei, ela teve uma gestação, acho que as duas eu vi. As duas não, eu vi só a segunda. A primeira você já tinha a Letícia. E aí foi, aparentemente, de quem tá de fora, sem drama. Você sabe que na época da Letícia, né, da minha primeira filha, a gente ainda estava um pouco nessa transição, né, de São Paulo, Itajubá. Eu ainda trabalhava muito nessa parte de gestão lá dessa grande empresa. Então, fazia muito um trabalho à distância, né, um trabalho de home office mesmo. E ocupava muito meu tempo. Então, nesse período, eu fiquei um pouco... deixei um pouco de lado a parte assistencial. Não por opção, mas realmente eu sempre gostei, claro, mas porque era o momento ali. Então, eu fiquei muito nessa parte, eu faço eletroencefalograma, né? Laudo de EEG, foco muito na parte de epilepsia, é minha área principal de atuação. E eu ficava muito nessa parte à distância. Então, eu pude, graças a Deus, ter uma gestação tranquila.
E no pós também da Letícia, acho que primeiro filho, a gente sempre fica mais em cima. Eu consegui curtir esses primeiros anos dela, né? O primeiro até o segundo ano, mais ou menos, trabalhando à distância e fazendo os meus horários, assim, bem flexíveis quanto à parte me organizei. Vocês se planejaram para esse momento. Isso. E o Lucas também sempre foi um pai, não tenho que reclamar, assim, extremamente presente, faz tudo. Realmente não tem uma diferença entre eu e ele, porque a gente Sócio na vida. E principalmente na criação dos filhos, que são, nossas paixões. A mãe sofre um pouquinho mais nas noites mal dormidas, mas... E aí o segundo filho é sempre mais fácil, Gente, né? Por incrível muito, que pareça. Então o Matheus foi realmente nessa parte, a gente estava inaugurando a clínica, foi quando o Matheus nasceu, em meio de obra, em meio de tudo, foi aquele vucu-vucu, mas deu tudo certo e a coisa vai fluindo. Eu acho que o segundo também Letícia já vem bem preparado. Escola, eu lembro. Aquela coisa toda. Mas deu tudo certo, assim, não tive muita dificuldade justamente por essa rede de apoio, por ele apoiar muito, por a gente ter família que apoia também. Então, acho que se torna um pouco mais leve. Sim. Mas é claro que a gente não consegue se doar completamente à profissão, né? Sim. Sendo mãe, a gente tem que dar uma dividida e fazer um pouquinho de cá e de lá. E também entender que são fases, né? Eu falo que também é uma bênção, porque só a gente sabe também como é gerar essa vida, né? Tá ali. Eu falo, por mais que tenha o ônus, mas o bônus é muito maior. Sim. Perdão, sorry, guys. Não tem jeito. Não, com certeza. Mãe é mãe. Com certeza. Não não tem. Agora, como um amante de Grey's Anatomy, eu praticamente posso fazer cirurgia em vocês, se vocês quiserem. Eu tenho 22 anos de série. Estou apaixonada na especialização de vocês. E brincadeiras à parte... Será que essa fase de vocês viverem isso muito da medicina, né, das dores do ser humano ali no dia a dia, isso faz a vida de vocês ser diferente, como vocês olham para os problemas? Ou vocês vão tendo que ficar mais, não frios, mas assim, não levar tanto as questões do dia a dia, né? Porque, lógico que a gente tem nossos problemas, mas às vezes a gente atende alguém que está vivendo alguma coisa tão fatal. Sim. Eu não sei se isso mexe com quem vocês são. Sim. Que dia que foi? A gente estava tendo uma conversa, até lá em casa, meus pais estavam, a gente estava falando. Meu pai falou de uma coisa que incomoda ele, minha mãe, não sei o quê. E eu penso isso diariamente. Isso é uma que eu vou falar que não é mentira. Eu acho a minha vida muito boa. Exatamente por isso que você está falando. Porque assim, exatamente, parece que a gente não tem problema. Eu atendo uma média, considerando no consultório, uns 30 casos por semana. E só problema, né? As pessoas, elas trazem pra gente problemas. Então, eu acho que a minha vida hoje ela é muito boa, assim. Eu não tenho do que reclamar. Só agradecer. É só agradecer. Resumindo, é só isso. Eu não tenho que reclamar, só agradecer. Eu acho que a gente realmente lida com situações muito pesadas, muito tristes, né? Drásticas, muito desafiadoras, muito recompensadoras, né? Assim, gratificantes também, né? Em algumas situações, quando você consegue fazer diferença. E eu acho que o mais importante é isso. A gente ter essa empatia, não tem como não ter. E o olhar, assim, nosso, a gente aprende a dar valor para certas coisas e aprende a minimizar certos problemas, não que a gente tem que parar para pensar, né? Porque realmente às vezes a gente reclama de muitas coisas sem necessidade. Sim. O Lucas é mais prático nisso do que eu sou um pouco mais reclamona. Acho às vezes que nada tá bom em alguma coisa e ele realmente me põe no chão. Olha, você é mais perfeccionista, isso? Sou um pouco mais. Mas também é importante complexo, um pouco mais prolixa, talvez. Isso que eu falo. Se os dois não fossem, entendeu? Ia ser uma bagunça. Não ia construir foguete. Às vezes eu também sou muito largada e ela me puxa. Peraí, você tem que ser um pouco mais preocupado com isso. Também não é simples assim, entendeu? Mas realmente são situações que a gente... É simpatia, às vezes a gente chega em casa se sentindo mal ou triste com alguma situação, não tem como não se envolver. Isso que eu quero dizer de uma forma resumida. E quando a gente para pensar, realmente a gente tem só que agradecer, né? Sabendo das dificuldades. Problema, todo mundo tem os seus. Mas... realmente existem coisas muito, muito piores e que a gente tem que dar valor. Muito dramáticas, né, no dia a dia, assim. Sim. Principalmente quando a gente vê que cada um está enfrentando ali, aquela resiliência, né? Imagino de quem vocês atendam ali. Sim. Porque até eu que atendo coisas muito mais simples, né, do que isso, mas assim, a dor de alguém que está ali, que, sei lá, passou por um abuso, passou por alguma coisa, me conta. Eu não sou naturalmente empática, eu sou simpática, então eu falo que até isso é importante, porque é muito difícil eu chorar, eu me envolver tanto. Eu me importo muito, mas eu não sinto tanto, e antes eu achava ruim eu não ter tanta empatia.
E aí eu falei, sabe que isso é importante também? Porque se eu fosse uma pessoa que vê um filme e chora, ou muito manteiga derretida, eu não ia conseguir ajudar quem tá aqui na minha frente. Sim. Né? Então, que às vezes as pessoas falam assim, os médicos às vezes são frios. Eu falo, não é, eu acho que tem que ter uma hora que você tem que ser mais racional. Não é que você não se importa. Você se importa, você não dorme, você quer resolver, né? Você tem a simpatia pela pessoa e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma certa frieza. Senão você não faz uma cirurgia. Com certeza, com certeza. Não é? Você não dá um diagnóstico, você não consegue falar, né, pra alguém sem tremer. Eu imagino que deve ser... Mas eu sou muito sensível. Muitos casos me sensibilizam bastante, assim. Mas isso só dá ânimo e disposição para ajudar na melhor forma possível, com certeza. Nem sempre a gente consegue resolver completamente, mas... ajudar ao máximo. Mas eu me dedico puder. também ao máximo. Chegou com um problema, o objetivo é solucionar, entendeu? Sempre eu gostei do termo, sempre com simpatia. Eu acho que empatia é muito pra gente que lida. E igual você tá falando, porque eu acho você não vive, né? Exatamente. Você fica doente junto com a pessoa. É um termo interessante que eles criaram para todo o ambiente de empreendedorismo, que é uma dor, né? Você sempre resolve, seja na área comercial, enfim, médica, a pessoa vai com uma dor. E você conversar, se entender, se manter com uma postura firme, às vezes a pessoa tá precisando disso. Não da manteiga derretida que vai junto com ela sofrer, mas não, ela quer uma ponte de apoio ali. Exato, que passa confiança e segurança. Não que a gente não sinta, né? Mas a gente tem que segurar o look aqui. E em medicina, se você der uma baixadinha na guarda nesse sentido de fraquejar um pouco, às vezes, na emoção, o paciente já não sente tanta confiança, porque senão, ou qualquer outro cliente, assim, ele já vê que você tá um pouco inseguro, entendeu? Exato, pode passar uma sensação errada ali, né, na situação. Vocês falaram um pouquinho no início dessa ambiência que vocês vieram ali da medicina, né, os pais, né, agora irmãos, né, muita gente envolvida. Estudando aí mesmo, agora a parte de vocês mesmo. O quanto que realmente o ambiente impacta em quem alguém decide ser, ou até na melhora da saúde, ou não? O que o ambiente significa realmente? Porque na minha área a gente debate muito isso. Tanto na parte de desenvolvimento pessoal, né? A gente fala ambiência, e às vezes as pessoas pensam que é papo. E aí, na semana passada, eu troquei uma planta minha de lugar, né? Uma coquedama, que não sei porque que me deram, que já sabe que eu sou uma pessoa que mais assassina plantas. Até planta de plástico. Eu mudei ela de lugar e em outro lugar ela deu certo. Aí, tá vendo? E aí, eu quero ver o que vocês acham disso, assim. Do quanto realmente o ambiente define algo sobre alguém. O ambiente, eu acho que ele é importante para tudo. Um ambiente de trabalho é muito importante, você se sentir bem no local onde você trabalha. Um ambiente, assim, de crescimento, de convívio. Eu acho que a influência vem disso. Você fazer contato com pessoas que pensam igual você abrir sua cabeça para coisas novas, né? Eu acho que essa parte, assim, familiar foi muito importante para as nossas decisões. Eu acho que os ambientes familiares é o primeiro contato que você tem com o mundo, né? Com o exemplo, com o que é certo e o errado. Né? Exatamente. E na vida profissional não é diferente, porque você vai carregar essa bagagem para sempre, né? Essa bagagem inicial para sempre. E realmente, eu acho que involuntariamente você vai se associando a pessoas, né? Que pensam igual você. Então, eu acho que tudo isso influencia. Né? Eu acho que realmente é uma coisa muito importante. Você não está habituado ou bem num ambiente de trabalho, ou não ser ali algo que você tenha, né? Essa facilidade, enfim. Desculpa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Impacta. Sim. Lá em casa eu acho que a gente sempre teve, não tinha como, a gente sentava na mesa, igual eu disse no começo, era só, meu pai trabalhava no hospital e minha mãe era bioquímica do hospital, então eles chegavam na hora do almoço, o assunto era o paciente, o exame daquele, então sempre foi. Mas a minha mãe, ela queria ter seguido a carreira médica, mas eu acho que na época meu avô não tinha condições, enfim, as justificativas dela, ela fez farmácia. E eu acho que ela colocou isso como meta. Os meus filhos todos vão ser médicos. E ela sempre fez a gente estudar muito, entendeu? Sim. E eles sempre falaram um pouquinho de medicina. Eu quis ser arquiteto, já quis fazer biologia, entendeu? Mas eu acho que sempre foi muito direcionado nossos estudos para medicina. E eu não vejo, assim, a influência. Com certeza tem um impacto muito grande, mas foi uma coisa muito fluida, assim, muito natural de acontecer. Tanto eu, meu irmão hoje é médico, intensivista em Sorocaba. Minha irmã acabou de tirar o título de intensivista também em São Paulo. Então, nós três somos médicos. Ela é casada com um médico, eu sou casado com uma médica. Só meu irmão que casou com uma arquiteta, né? A Mari é arquiteta, né?
É verdade. Sogro mesmo. Então eu acho que, jeito, a Luísa falou, eu acho que você vai entrando num meio e num mundo. E eu lembro que eu, desde criancinha, eu ia pro meu pai pro hospital, gostava do cheiro do hospital, ia no consultório dele, e adorava. até quem você conhece, você conheceu porque estava ali no ambiente, daí a gente ia em festas, era festa dos amigos do meu pai, que eram todos médicos, os filhos todos, filhos de médico, então... E os pacientes, você acha que também o paciente que tem uma mentalidade ou que está ali com pessoas que são mais positivas, isso impacta realmente ou é balela? Com certeza. Isso isso tem trabalho na literatura médica que mostra que o paciente que não está bem emocionalmente, o tratamento é de um jeito. E o paciente que ele confia que ele está bem emocionalmente, o tratamento é de outra maneira. De outro. Porque a gente fala muito, às vezes, de mentalidade, né? Estrutura de pensamentos, ou de tentar modificar, até em relação a uma pessoa que tem um pensamento limitado. Às vezes ela foi criada em um ambiente, ela quer empreender, mas todo mundo era CLT, e às vezes a gente trabalha aquela mentalidade para ela dar uma desenvolvida. E tem gente que acha que isso é balela e tem outros que falam, não, realmente o jeito que você pensa, como forma ali a estrutura do seu pensamento, pode sim te ajudar a ter resultados. Sim. E na prática vocês conseguem ver isso até, sei lá, em relação a uma imunidade, por exemplo? Sim, com certeza. Eu acho que todo ambiente, assim, desde a gente vê a diferença, às vezes, de um paciente que chega em determinados locais para serem atendidos, né? O tempo de espera, o ambiente que ele está, se é um ambiente calmo, se é um ambiente tumultuado, às vezes ele já está ali com uma preocupação, né? Se a gente consegue tornar isso mais leve desde o início, né? Desde uma chegada até uma recepção, até um atendimento inicial e também da consulta, isso tudo dá uma esperança e impacta até no tratamento, até no... E se ele está com pessoas positivas, você vai ficar melhor, vai dar certo. E vocês também criaram ali na clínica de vocês um ambiente que também é mais interessante para o paciente. Isso também conta. Com certeza. Sim, com certeza. E hoje também tem a questão muito de comunicação. Vamos falar do aplicativo de mensagem, o WhatsApp hoje. Hoje o paciente ele se sente confortável em ter seu número. Essa semana passada mesmo eu atendi um paciente, o filho tem alguns problemas e a hora que eu falei, não, leva aqui meu telefone pessoal. Ela saiu de lá aliviada, porque se ele tinha um problema, ela tinha que ir correndo pro hospital, aquela situação nervosa. A hora que você passa o telefone, ela já fica mais tranquila. Então, até o pós-consulta ajuda muito. E isso entendeu? também é até do mental mesmo. Que só dela saber assim, eu posso, qualquer coisa tem aqui. Parece que ele nem vai ter problema, só porque eu tenho faço questão, sabe? Eu faço questão de dar todo esse suporte. Porque até pra gente tranquiliza, né? Até o trabalho da gente fica mais fácil. Você tá ali no dia a dia, acompanhando e tranquilizando, do que dali 40 dias volta cheio daqueles problemas, preocupações, e você tem que resolver tudo aquilo, às vezes, numa consulta de 10 minutos. Então, isso, às vezes, impacta muito no atendimento. Verdade. E o ambiente também que você esteve lá em São Paulo, quando você iniciou e também quando vocês começaram lá no Doutor Consulta, isso também impactou em quem vocês são hoje, né? E nos resultados e em como você empreende. Sim. Foi um aprendizado muito grande. De lá, muitas coisas aconteceram, né, Lucas, depois. São 10 anos, vocês falaram? 10 anos. Eu saí da coordenação recentemente porque não tinha mais jeito mesmo, né? Assim, a vida vai tomando outros rumos. Mas eu continuo lá na empresa ainda, trabalhando, fazendo a parte médica mesmo, né? De laudos, enfim. Nessa parte assistencial. Gosto muito de lá, gosto muito de todo mundo. Enfim, a gente cria uma relação muito importante. E não só isso, né? Todas as pessoas que a gente conheceu lá, tudo que a gente vivenciou, porque hoje medicina não é só a parte assistencial, a gente tem muitas possibilidades de empreendedorismo mesmo, né? Essa parte de coordenação, de gestão, ela é muito, muito atual. Em tudo, seja no gerenciamento de uma clínica, seja na coordenação de uma residência, que são muitas coisas para administrar, seja na implantação de um novo serviço. O Lucas implantou o protocolo de trombólise, né, que é o tratamento da AVC aguda aqui no hospital. Então, tudo isso vai... Isso foi dessa escola, né? Tudo isso foi de uma escola, né? As pessoas que a gente conheceu, a gente faz parte de um grupo grande também que chama o IDOC, que dá toda a assistência para recém-formados e é um aplicativo, né? É uma startup. É uma startup exclusiva para médicos. De uma colega que a gente conheceu na época no Doutor Consulta. Sim. Que era uma grande gestora na época. Isso, e hoje tem uma parte assistencial de preceptoria para alunos, assim, recém-formados. Então, você acaba, né... Hoje em dia existe residência em gestão, né? Na área de medicina. Então... Que é uma demanda, né? Que tem uma demanda enorme, uma gestão hospitalar, uma gestão, enfim, do que você quiser fazer. E é importante, acho que isso, inclusive, deveria ser... implementado mesmo nos cursos de medicina. Sim, a gente às vezes está no hospital, eu vejo lá, o residente imprime
3 folhas sem necessidade. Isso já me dói um pouco. Não porque o serviço é meu, mas assim, é um desperdício. Você tem que aprender gestão. E eu falo isso para os residentes e para os alunos. Vocês, daqui 5, 6 anos, vocês forem no pronto-socorro, vocês vão ser cobrados de gestão. Porque você não pode qualquer exame, qualquer medicamento e gastos absurdos que vocês vão te tirar do time. Então, se você não for uma pessoa que joga junto com o benefício da empresa ali no sentido de gerir, eles te tiram fora de... Né? Exatamente, Tratar exatamente. como se fosse seu, exatamente. Mudar esse pensamento, né, Então, gente? eu falo muito isso. Agora, pergunta que não quer calar. Quem chamou quem pra namorar? Nossa, Lucas. Nós já... Chamou, mas chama pra namorar? Não começa a namorar junto assim? No meu tempo. Lucas, como assim? Como que começou esse romance claro, não, aí? isso eu sou tradicional, claro que foi da minha parte, sabe? Mas sim. Diga aí, como que surgiu foram trocas esse de romance? olhares. Vocês já ficaram amigos primeiro? Nós já éramos amigos, nós formamos juntos, na mesma turma. Sim. Então, nós já éramos amigos desde Já o começo da paquerava, faculdade. gente. Aqui, ó, a Não, gente pode falar pior que não, paquerar, Larissa, chamar pra juro namorar. por Deus, nós éramos só amigos. Não sei da parte Da sua dele. parte era não, só era. amigos. Sim, Era. eu acho que foi mais tá lembrando? pro final da Não, mas faculdade. foi que a gente acontecendo, se a aproximou. Luísa namorar. namorava, eu namorava, ela largou, terminou o namoro, eu terminei, a gente tava A gente foi se sozinho, foi aproximando. O Eu lembro- ambiente foi surgiu o deixando interesse, É, não, eu a gente lembro era que o da interesse mesma maior foi numa festa de formatura no 5º ano que a gente foi. Não foi com a lembro, turma Lucas, juntos. Aí no final a gente terminou até com um grupo lá na faculdade, tinha o diretório aí vai acadêmico. começando a ver Aí com ela outros foi, eu olhos. comecei a mandar umas mensagens, ela foi respondendo e acabamos que Ele ficamos foi lá juntos. falar com o doutor Carlos. Aí Pedir depois sua foi. mão. Não, a história do namoro. Dr. Calice pedir foi uma história à parte, lá em São Paulo. Nossa. Ela foi fazer residência, eu lembro que a gente tava, ele não com certeza, né, eu morar junto com ela sem casar. Aí eu fui lá pedir, né, a dona Maria Lúcia, ainda falou que a dona Maria Lúcia é sempre bem pra frente nisso. Não, que você tem que conversar com ele, tá aberto, mas tem que conversar. E eu fui, gente, moleque, eu não esqueço. Eu acho que a preocupação dos meus Uma pais... camiseta regata, um shortão de bolso do lado da Havaianas. E nós fomos almoçar num restaurante chiquérrimo, embaixo da BP ali. Aí foi onde eu conversei com o Dr. Calice. Não sei como é que ele deixou. Eu vou pensar. Mas deu certo. Não, é que na verdade a gente... Ele é um Eu amor. acho que a preocupação dos meus pais de eu sair, né? Porque eu fiz a faculdade aqui em Itajubá, nunca tinha morado fora, né? Longe deles, apesar deles sempre terem me dado muita liberdade. E claro, né? Sabe para quem dá, né? A Sim. liberdade, obviamente. E eu acho que a preocupação deles, eu estar numa cidade grande, eles já sempre gostavam muito do Lucas, a gente já tinha muitos anos de namoro. E foi uma segurança para eles eu ir para lá Sim. e ter esse apoio dele Do junto. Lucas, com Então, acho que eles certeza. ficavam mais tranquilos. E a intenção da minha mãe, realmente, não. Eu acho que vocês realmente devem ficar juntos. Não tem porquê, né? Sim. E aí, a gente foi e começou, né? Mas eu sou muito grato. Meu crescimento pessoal, assim, foi muito grande ao lado deles. Muito. Mas eu Tem acho uma que, gratidão. resumindo sua pergunta, acho que partiu de você, né? Acho que foi. Deve ter Lucas, sido. aceita, Deve ter Lucas. sido. Não, mas foi sim, claro que foi. Luiz é irresistível ali. Na faculdade, Batidão eu era desse, bom na né? faculdade. Eu dei uma secadinha nele, verdade. Demorei um pouquinho pra Não, sair. e vocês Baixista são- da banda Doutor Pirata, você acha? Mas vocês são complementares, né? Sim. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que procurar, né? Sim, com certeza. A Luísa mais organizadinha ali, como diz ela, mais perfeccionista. O Lucas trazendo a leveza dele aí, de regata. Sim. Não, na realidade, eu acho que hoje eu me aproximei mais do estilo dela do que ela do ela. meu. Ah, com Isso, certeza. Com certeza. Graças Porque eu era a Deus. bicho do mato mesmo. Senão não daria certo. Já pensou ele de regata trabalhar? Não tem jeito. Não Mas é dá, o crescimento dele, não adianta. A vida Não, vai caminhando, mas é a gente porque vai sabendo. vai as coisas amadurecendo também, porque amadurece, na época- exatamente. mas é importante ter leveza, porque no final, eu acho que vocês que lidam tanto com esse final também, Aham. a gente vê que o que vale a pena é a família, são Sim, as conexões, sim, as pessoas sim. que a gente tocou, né? Sim, com certeza. E falando nisso, eu perguntei para Luísa e para você, Lucas, como que foi a paternidade? Assim, o quanto que isso te impactou sobre quem você é, né? Hoje. Eu acho que completamente. Minha vida mudou completamente, né? Eu primeiro, porque eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? Eu vivo por eles, faço tudo por eles. Isso traz muita responsabilidade, né? Então, eu acho que eu dedico grande parte do meu tempo a eles. Eu abro mão de muitas coisas. Não sou uma pessoa de ter hobbies, então eu dedico meu tempo a eles realmente. Quando eu vou ter um lazer, eu gosto de ter com eles. O Luísa sabe disso. Vamos viajar, vamos arrumar. Não, eu quero que eles vão juntos, entendeu? Eu gosto de estar com eles do meu lado. Mas Conseguem assim, levar na escola, o bom de voltar para Itajubá é isso, almoçam juntos, todo né? dia juntos, toda noite nós temos um tempo juntos. Mas claro, a minha rotina
um pouco mais atribulado do que a rotina da Luísa, até mesmo porque precisa alguém estar ali gerenciando. Então, a Luísa ela é empreendedora em todos esses lados, até nesse ponto. No lar. Mas eu faço questão de dedicar um tempo grande a eles. Então, assim, eu acho que mudou muito é que eu me vejo uma pessoa muito carinhosa, eu sou muito disposto, eu brinco muito, gosto muito, cuido muito. Então, acho que mudou mais isso. Mas eles quase são família LLL. Quase, Larissa. Eu lembro de você. Eu falei assim, poxa vida, por que não colocou o Matheus? Eu falei, ai, Larissa, que eu gosto desse nome. Ficou, falou, mas é um nome lindo. Vai ficar com M. É porque lá em casa é LLL. Ele vai cobrar isso. Um dia, né? Quem sabe? Não vai não, gente. Vocês vão arrumar outro aí pra ter um... Mas eu sou muito feliz com a minha vida. Eu não tenho nada pra reclamar. Adoro Itajubá, adoro minha profissão, adoro cuidar dos pacientes. E foi muito bacana ter a clínica. Tudo, foi uma experiência incrível. Muito. E vida longa aí, né? Na realidade, eu nunca imaginei, sabe? Nunca imaginei que a gente fosse eu fosse chegar nesse tipo de trabalho, né? Então, por isso que eu falo, minha gratidão é muito grande, porque acho que a Luísa sempre me empurrou para frente nesse sentido. E, claro, a família dela sempre me deu esses exemplos. E meus pais, claro, que foram minha origem ali, me ensinando como lutar, sempre como batalhar, mostrando o que é certo e o que é errado. Então... a clínica, ela é uma realização de um sonho, né? Assim, no sentido de... da gente ter esse espaço, como eu falei, esse trabalho multidisciplinar que faz toda a diferença, que era o que a gente sempre teve a intenção. É gostoso quando é um lugar nosso, é gostoso, é um aconchego, é muito bom. Você não quer ir embora. É muito bom. Sim. E essa parte de exame, que a gente está sempre também em atualização, hoje a gente a gente realiza exames de eletroencefalograma, eletroneuromiografia, polissonografia, o Lucas faz toxina botulínica para doenças neurológicas, que é uma coisa fantástica, assim, que faz muita diferença. Potencial evocado visual. A gente está também começando a implementar agora o ETCC, né, que é a estimulação magnética de corrente contínua, né, transcraniana de corrente contínua, que ajuda muito para casos de depressão, ansiedade. Tem um profissional muito bacana também que vai começar com a gente. Então, a gente está sempre inovando e tudo que tem de atualização é a nossa intenção de necessário para quem empreende a inovação. Sim, com certeza. Isso aí, eu acho que você deve ter visto também lá, né, com seu pai e em toda a história de vocês, até nessas startups, né? Sim, não tem como. Quem está aí do outro lado já sabe que se não tiver inovação, você não fica parado, você fica para trás. Exatamente. Ô, Luísa, o que você quer? Uma pergunta complexa ou mandar uma indireta para alguém que não acreditou em você? Ai, meu Deus do céu. Acho que é uma pergunta complexa. Melhor, né? Eu gosto disso. Vou mandar indireta, não. Se você esperando que a pessoa vou mandar uma direta. Você que você quer. Brincadeira. Ô, Luísa, teve algum dia que você falou assim... Eu quero desistir dessa minha profissão? Aconteceu alguma coisa muito grave ou algum dia que foi tão desafiador que você falou, por que eu fui inventar? Eu acho que são muitos momentos que a gente passa por isso. Tanto em situações difíceis de lidar. A gente lida muito com casos graves, Larissa. Às vezes, realmente é pesado, sabe? É difícil. E pra gente que tem criança em casa, tem situações que realmente... Eu não diria pensar em desistir, mas que a gente chega e realmente para pensar e fala, poxa vida, coisas que realmente mexem com a gente, que deixam... a gente algumas noites sem dormir, assim, no sentido de se colocar no lugar do outro, né? Mas eu acho que desistir, não. Nunca veio. Às vezes sobrecarga de trabalho, às vezes um burnout, às vezes um período ali que você fala, tô cansado, né? Preciso de um tempo. Isso acontece porque realmente é muita coisa. E a demanda médica, a gente não tem dia, a gente não tem hora, a gente tem que estar à disposição o dia todo, né? Não existe isso. O paciente, ele fica doente, você... né? A gente está sempre disponível, digamos assim. Então, isso às vezes se torna um pouco mais pesado no sentido assim, às vezes se eu tivesse uma outra profissão, seria um pouco mais leve, teria mais horários, mais dias, né? Às vezes a gente é pego de surpresa. Aqui no empreendedorismo direto, a gente fala, pra que eu vou inventar? Pelo menos uma vez no mês a gente fala isso. Mas eu não me arrependo de nada, eu não teve nenhuma situação, graças a Deus, que tivesse que chegou no me limite. Feito a desistir. Mas realmente tem hora que a gente pensa e que a gente sente muito por várias situações, assim, vários pacientes. Mas... E você, Lucas, prefere a indireta ou pode ser uma pergunta completa? Indireta eu não tenho indireta pra ninguém, não. Até mesmo indireta. que eu acho que, não sei, você deve até concordar. Se a gente tiver pessoas que você queira dar uma indireta, acho que isso atrapalha o seu foco. Com certeza. Eu acho que eu nunca tive, se tiver alguém... Nunca não tô lembrando. Nunca teve ninguém que me tivesse que mandar. Mas vontade de desistir,
eu acredito que não de desistir, mas igual a Luísa falou, eu acho que todo dia a gente é provado, sabe? Sim. E igual você falou que por que a gente cria, né? Desde 2020 que eu trabalho com essa unidade de AVC, e isso é um trabalho que eu me orgulho muito. Mas a gente tem que estar disponível 24 horas, Sim. sabe? Porque é um plantão. Então, o paciente ele chega lá a qualquer hora, tendo um AVC, a gente tem que ter uma equipe, tem que ir lá e tem que dar assistência para definir o tratamento. Então, isso é um ramo hoje que me sobrecarrega um pouco. Mas que eu gosto muito. Mas que ao mesmo tempo muito é o ônus e o gratificante, bônus, né? né? E o bônus sempre Acho que maior. Sempre tem, tudo tem. Como tem, tudo na vida, né? Como tudo na vida, exatamente. Mas também é uma sensação, não é que é de poder, assim, eu fico observando, você tem a vida da pessoa ali na mão, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito É uma grande. responsabilidade, muito grande. exatamente. Eu acho que essa é a palavra principal. A responsabilidade. Às vezes a gente não sai ou deixa de fazer alguma coisa justamente por isso, não é? Mas vocês podem fechar, delega um pouco. Não, gente, mas a gente tem responsabilidade com aquela pessoa, a gente tem aquele compromisso, não é tão simples É uma assim. confiança extrema, né? Exatamente. E, para finalizar aqui, o Lucas e Luísa, se vocês tivessem só mais um dia de vida aí, acabou hoje, é o último dia de vocês, o que você quer deixar aí de mensagem para as crianças e para quem está aí do outro lado? Vamos supor. A manteiga derretida. Não faz pensar muito, não. Vai, Lucas. Eu escutei, assim, não sei se eu sou bem isso, mas eu escutei esses dias, isso deve ter, não sei se é um meme, mas apareceu muito nas redes sociais, um piloto de Fórmula 1, quando criança. Ele já tinha tudo, né? Porque esses pilotos de Fórmula 1, eles são bem ricos. E o pai perguntou, o que você deseja ser quando você crescer? Ele falou assim, gentil. Então, eu acho que o que eu acho que as pessoas têm que ter é gentileza. E eu me esforço todo dia no meu consultório, Luísa vê, ela escuta, sabe? Então, eu me esforço todo dia para ser gentil. Então, eu acho que o que eu acho que as pessoas têm que ter é gentileza. Tem que ser gentis. Eu acho que é uma palavra muito bonita, assim. Gratificante, gratidão, eu acho que está muito em alta, mas eu acho que gentileza é bem interessante. Então, eu deixaria essa mensagem, que as pessoas sejam mais gentis. Muito bem. Eu gostei da sua. Vou copiar. Não, mas eu acho que assim, eu acho que nada na vida a gente faz sem esforço, sem dedicação. Então, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e, não sei, para essa nova geração, que é o que a gente tenta passar para os nossos alunos também, é respeito, é simpatia, querendo ou não, empatia com o próximo, respeitar as situações, estudar e trabalhar, porque nada nunca vem virar de mão beijada na vida sem o nosso esforço. Verdade. Então, acho que isso é o principal. Eu agradeço demais vocês aqui. Foi ótimo mesmo. Passou muito rápido, Lu. Pois é, nossa. 1 hora. O que é? Lucas e Luísa, muito obrigada. Ele falou, pode continuar. A gente agradece. A gente nem percebeu, que eu olhei aqui e já passou 1 hora, Igor. A gente marca outro dia. Não, mas eu só pra terminar, eu sempre vinha como empreendedor. Eu acho que eu nunca vou ser chamado pra ir lá. Sério mesmo, pergunta pra Luísa. Eu já tinha comentado isso antes. Porque eu não sou mulher, entendeu? Mas eu fiquei muito feliz com o convite. Eu até esperaria que Luísa viesse, porque realmente ela é uma empreendedora. Ai, meu Deus eu tenho do céu. sorte. Não, eu falo elogio. isso. Não, mas é verdade. Mas eu agradeço muito o espaço e parabéns pelo seu trabalho, tanto Muito aqui obrigada. quanto na sociedade, viu? Eu Obrigada. acompanho, eu escuto, eu vejo. A gente não tem tempo de ficar elogiando, se Trocar encontra figurinhas. pouco, exatamente. Até encontro com uma certa frequência algumas vezes, mas algumas muito coisas, rápido. algumas coisas da vida aí mudou um pouco o nosso convívio ali, mas... E muitas crianças envolvidas sempre, né? Exatamente, Corrido. exatamente. Nossa, sabe que eu conheci a Luísa no balé. Foi verdade, Larissa. Eu lembrei disso depois. Você estava sentadinha lá. Tudo de máscara, nem A gente ia de te máscara. A reconhecer, pandemia foi uma loucura, né, Foi. gente? Tava assim, ainda naquele pós-pandemia, verdade. meio mais ou menos. É a gente com as verdade. crianças já, assim, sem condição Sim. de não levar mais, né? Sim. E eu lembro elas, assim, de máscara, Luísa A de gente máscara, Letícia. dançando junto. Tinha que dançar junto. Tinha que Então, assim, dançar já junto. conhecemos nesse cenário humilhante. Que bom. Depois eles Dançando. contaram, né? Pois a minha também não quis balé de Aí, jeito nenhum. nem mais. a minha, aí ainda, velho. Ah, mas Brincadeira. ela dançava tão bem. Nossa, era uma artista. Mas ali. não quiseram mais. Eu acho que os professores falaram, vendo as mães, melhor não tem. não. Deixa fazer medicina É mesmo. verdade. Né? Mas é uma alegria poder conhecer vocês, a gente está sempre perto, Sim. ter vocês aqui. Que rico também, tudo que vocês trouxeram e também a história de vocês, né? A gente aprendeu muito com essa dedicação, resiliência. Vocês
vocês são incríveis, também incríveis Imagina. como Que bom. casal. Obrigada. Muito obrigado. É muito claro o amor e o respeito que vocês têm um pelo outro e pelos filhos. É lindo. É lindo de Obrigada, ver. Obrigado. Larissa. Conte Muito sempre obrigada. com a gente para o que vocês precisarem aí. Queremos Tamo vocês junto. aqui sempre, viu? Vamos marcar outro dia. E até a próxima. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Até Boa tarde mais. a todos. Tchau, tchau.